O FIA em Foco de hoje é o Top 11, o RBR Top Offices. Ele é um fundo de lajes corporativas, é gerido pela RBR Asset. Ele iniciou suas atividades na bolsa em setembro de 2024. Quando eu analiso fundos assim tão recentes, eu costumo olhar o prospecto da primeira oferta. Eles queriam captar 675 milhões. Eles emitiram cotas com um preço unitário de R$ 100, esse valor já considerava os R$ 3,18 da taxa da emissão, ou seja, que foi uma taxa de 3,18%, e para o investidor participar dessa emissão, eles tinham que comprar no mínimo 10 cotas, ou seja, R$ 1.000. Se a gente olhar agora no Status Invest, a gente vai ver que cada cota desse fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 71,25. Fazendo uma continha básica, subtraindo do preço da emissão o valor atual, a gente vai ter uma desvalorização no valor da cota de 28,75. São R$ 28,75 e dividindo esse valor por 100 vai dar 28,75% de desvalorização. Mas essa é a rentabilidade considerando somente a variação da cota. Se a gente pegar o dividendo, o máximo que o fundo distribuiu, então o fundo distribuiu 1,54, logo 28,75 menos 1,54, 27,21, e em 2025 já distribuiu aos seus cotistas R$ 1,68, então menos 1,68, 25,53 de desvalorização. A rentabilidade total bruta, considerando a variação da cota e a distribuição de dividendos para cada cotista que entrou na emissão desse fundo, é de menos 25,53%. Mas vamos lembrar também que o fundo teve início, como eu falei, em setembro, e foi justo quando a Selic reverteu a tendência. Todo mundo acreditava que era uma tendência de baixa e de repente reverteu e começou a subir. Foi uma pequena crise aí para os fundos imobiliários, sofreram um pouquinho, e com o top não foi diferente. Teve uma desvalorização de mais de 28%, alcançou uma mínima de R$ 67,65. Voltando então aqui para o prospecto, vamos ver mais algumas informações. A destinação dos recursos, eles queriam captar esse dinheiro para comprar 2 prédios comerciais, bem conhecidos aí dos investidores mais antigos de fundos imobiliários. Eram os 2 prédios do HGPO11, um fundo que era da Credit Suisse e depois passou a ser do Pátria. É o Metropolitan e o Platinum. Eu separei aqui, eu estava pesquisando sobre eles e eu achei esse site, o SP Corporate, e eles falam aqui, tem um artigo sobre o Platinum. É um prédio que foi construído em 2009, então ele é bem antigo, mas esses 2 prédios passaram por reforma, se eu não me engano, em 2022, modernizaram o fundo. Então, assim, não é que seja um prédio antigo no sentido de velho, tá? E eles falam, situado na região da Paulista, que é uma das principais regiões de São Paulo para esse segmento. Tem uma excelente infraestrutura, acesso facilitado às principais vias metropolitanas, próxima à estação, tem uma imagem de alto prestígio e é classificado como Building A, um classe A. E aí eles falam aqui das especificações técnicas, né, que para ser classificado assim tem que seguir várias regras. Tem 14 andares, são 2 escritórios por andar e cada andar tem 14 vagas de estacionamento. Já o Metropolitan, aqui no mesmo site, eles falam também sobre o fundo. Esse aqui foi construído em 1997, ainda mais antigo. Ele tem até um restaurante aqui no térreo. Esse está no centro das melhores regiões de São Paulo, está na Faria Lima, Itaim-Bibi. É um edifício boutique, tem 16 andares, 4 elevadores, 244 vagas de estacionamento e tem especificações técnicas elevadas também é um classe A. Além disso, o Metropolitan Office oferece diferenciais que contribuem para a sua atratividade, como um bicicletário
com vestiário. Isso é muito interessante, porque imagina, os funcionários que trabalham nesse prédio têm um dress code, né? Então imagina o cara andando de bicicleta de terno, né? Vai ficar bem complicado. Não porque é estranho, mas porque ele vai se sujar e tal, vai chegar em uma reunião totalmente sujo. Então, quando eles oferecem esse vestiário, é muito interessante, o cara pode ir mais confortável, chega um pouquinho mais cedo, se troca e trabalha normalmente e ainda evita o trânsito de São Paulo. Mas ele também pode evitar o trânsito de São Paulo indo de helicóptero, né? Porque um dos grandes diferenciais desse prédio é que ele tem um heliponto. E eu vi uma live do gestor e ele falando assim que já foi indagado, porque pra que um heliponto, que não sei o que, mais custo, mais despesa. Mas ele disse que esse heliponto ele é usado diariamente umas 5, 6 vezes, às vezes mais. Então é algo que realmente é atrativo para os inquilinos desse prédio. Além disso, tem auditório, vigilância, sistema de segurança, monitoramento remoto, 2 escritórios também por andar, 12 vagas por andar. Pois bem, ninguém pode falar que não é um excelente portfólio, porque sim, já se provou. Se você ler o relatório gerencial, inclusive tem aqui, a vacância. O azul mais escuro é a vacância de São Paulo e o mais claro é a vacância desse portfólio durante a pandemia. E olha só, não ultrapassou os 5%. A máxima que ele chegou durante toda a pandemia foi 5%, enquanto toda a região de São Paulo alcançou uma vacância de 21,7%. Então, esse portfólio realmente ele é muito bom. O Metropolitan vale 487 milhões, e o Platinum, que é um pouquinho menor, 132 milhões, 131,5. Eles queriam adquirir com um cap rate de 7,22%. Pode parecer baixo, mas o último relatório trouxe pra gente, eles fizeram uma revisional e somente um inquilino, e eles já conseguiram elevar o valor do aluguel em mais de 15%, e tem muita revisional ainda a vencer, o que mostra aí o potencial ainda de valorização desse portfólio. A intenção da gestão era pagar 55% à vista e depois, em 18 meses, pagar o restante. Seria um seller's finance, isso agrega valor ao rendimento do cotista, mas é um tipo de alavancagem, porque o fundo estaria recebendo o aluguel e também estaria recebendo rendimento caixa. Então, estaria recebendo renda de 2 pontas. Depois de 18 meses, claro, o rendimento tenderia a baixar. Eles trouxeram aqui também no pipeline o yield projetado durante os 2 primeiros anos seria de 10,5% ao ano. Claro que com o valor da cota agora bem amassado, esse valor já ultrapassou 10,5%. Eu também busquei aqui o relatório, o anúncio de encerramento dessa primeira oferta, e eles conseguiram captar bem abaixo do que eles pretendiam, 452,8 milhões de reais. Se a gente olhar aqui, o valor do Metropolitan e do Platinum, se a gente fizer as contas, vai dar mais ou menos 619 milhões de reais, ou seja, que eles alavancaram. Eu também busquei o fato relevante da compra desses imóveis. Eles pagaram 340 milhões à vista e ficaram devendo uma parcela de 278 milhões de reais a serem pagos daqui a 18 meses, que vai dar mais ou menos em abril de 2026. E aí eu fui buscar o informe mensal desse fundo aqui, informe mensal Top Offices, a competência de janeiro foi o último que eles publicaram. O fundo tem em disponibilidades 6 milhões e meio, e aí tem os imóveis, e ele tem um pouco também aqui na renda fixa, LCI, 72,7 milhões. Então, com os 6,5 que eles têm lá, 78, 79,2. E a diferença do que eles captaram para o que eles compraram é de mais ou menos 165 milhões de reais. Então, a gente tem que ficar de olho aí para saber como é que a RBR pretende pagar essa dívida, já que a cota está muito, muito abaixo do valor patrimonial. Provavelmente uma emissão não seria um bom negócio. Eles teriam ou que rolar essa dívida, ou securitizar, ou vender uma parte do imóvel, de preferência com lucro, né?
Para calcular a alavancagem desse fundo, a gente divide aqui a linha 15, obrigações por aquisição de imóveis, pela linha 1, que é o ativo do fundo, e multiplica por 100, e a gente vai ter esse valor em porcentagem. 38,43% é a atual alavancagem do top, mas ele tem caixa, lembrando que eu acabei de mostrar que ele tem uns 79 milhões aí de caixa. Voltando para o relatório, a gente tem aqui o objetivo do fundo. Ele nasceu justo com essa proposta de investir somente em ativos top, em regiões top, por isso top offices. Eles querem investir nessas regiões aqui, é a Faria Lima, a nova Faria Lima, que é onde os ativos estão localizados, Vila Olímpia, só as regiões mais prime de São Paulo. Outro ponto importante a ficar de olho é que o fundo está com o RMG, o HGPO está pagando o equivalente a R$ 290 por metro quadrado sobre os andares 8 e 10. Então o fundo está ainda recebendo essa RMG, pode que o rendimento não esteja totalmente vindo da renda imobiliária. Aqui eles falam que essa RMG vai até abril de 2026, que é justo quando o fundo vai fazer o pagamento da última parcela. A vacância física do portfólio é 6,9%, lembrando que o Platinum tem uma vacância bem maior. A vacância física dele é de 34,6% e a financeira, justamente por causa dessa RMG, é só 18%. Aqui a gente tem fotos dos ativos muito bonitos. O heliponto que eu mostrei, que eu falei com vocês. Aqui o estacionamento tem até manobrista nesse estacionamento. As partes vagas, né? Os inquilinos basicamente são do setor financeiro. E vamos falar um pouco do resultado do fundo. Lá em outubro, quando o fundo começou, né? Começou em setembro e aí todo o capital estava alocado em caixa. Os imóveis foram adquiridos no finalzinho de outubro, então todo o rendimento veio de receita financeira. Logo em novembro eles já começaram a receber a receita de locação, foi o equivalente por cota a 76 centavos. Tiveram também receita financeira. E esse mês de novembro eles não fizeram uso da renda mínima garantida, mas lembrando que essa receita financeira é decorrente daquele capital que já está comprometido com o pagamento dessa outra oferta. Então esse valor aqui vai ser bem mais baixo futuramente. E já em dezembro, que é o último resultado que a gente tem, eles conseguiram fazer de receita imobiliária 77 centavos por cota, que seria sem a renda mínima garantida e sem a receita financeira, o recorrente do fundo. Mas lembrando que, primeiro, ele tem vacância, então esse valor ele não condiz com a realidade. Se o fundo conseguir encontrar inquilinos, esse valor vai aumentar. Segundo, a renda financeira ela não vai a zero, porque todo fundo imobiliário tem um valor em caixa, então vai diminuir, mas não vai zerar. As despesas operacionais foram de 9 centavos por cota, então se a gente dividir 0,9, as despesas operacional nesse caso é onde fica a taxa de administração, de gestão, escrituração e tudo isso. E a gente dividindo pela o total de receitas, que foi 0,95, que consome 9% de toda a receita do fundo. Eles conseguiram realizar um resultado aí de 84 centavos, foi o maior desde o princípio, e distribuíram uma proporção aí de 100%, e eles têm um lucro de ainda 5 centavos por cota. Concluindo, é inegável que é um portfólio excelente, que já se provou com o tempo, vacância super baixa, possibilidade de aumentar o valor dos aluguéis muito alta. O mercado de fundos imobiliários em si vem sofrendo bastante. O mercado de lajes já estava sofrendo um pouco e aí continua apanhando, mas na minha opinião esse é um excelente fundo imobiliário, apesar de que ele é muito recente, não tem histórico. A gente conhece muito bem esse portfólio. Se você quiser buscar históricos sobre ele, você vai encontrar anos e anos no HGPO. O cuidado maior é a alavancagem. A gente não sabe se o fundo vai vender uma parte dos imóveis, se vai securitizar, se vai pedir um prazo maior, o que eu acredito que não seja provável. Mais provável mesmo é a venda de imóveis ou a securitização desses valores. Mas lembrando que também isso é para mais de um ano para frente e a gente não sabe como vai reagir o cenário macro até lá.
Tudo que a gente escutou até agora são especulações. Mas me fala aí, você é cotista do top? Já se interessou pelo top? Você era cotista do HGPO? O que você acha desse fundo? Gosta do portfólio? Me conta nos comentários. Aproveita para se inscrever aqui no FIA em Foco. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo.